Bora para mais uma, André? É isso aí, Vidal, na estrada mais uma vez. E para onde é que a gente vai hoje? Tem spoiler? Sempre, né? Sempre tem. E aí? Ó, essa empresa, ela já teve um produto que foi eleito o melhor produto do mercado no segmento e é uma empresa Great Place to Work. Boa dica, né? Boa dica. Bora descobrir? Altamente eficiente com produto de qualidade. Bora lá, gente. Vamos! Aí, pessoal, chegamos, ó, CSM, agora sim. Vamos lá, vamos conhecer a empresa, vamos conversar com o Mark e saber quais os desafios da CSM. Bora? Bora, papo de compras bom. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Santa Catarina, podcast do Negocia Ação. Hoje a gente está aqui com o Mark da CSM e a gente já vai conversar com ele, mas antes de começar com o Mark, Vidal, meu brother, dá um oi para a nossa audiência também, por favor. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Uma baita de uma conversa hoje, né, Mark? Temos muita coisa aí para a gente falar. Prazer estar aqui contigo, André. Mais um episódio Conexão Santa Catarina. Gente, fiquem ligados, segue a gente no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, que a gente sempre traz muito conteúdo de qualidade para vocês. Mark, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente de você. Tudo bem? Olá, pessoal. Bom, eu sou o Mark, sou formado em engenheiro mecânico, né? Apesar de estar em compras há mais de 30 anos. Tenho formação pós-graduada em gestão de projetos, acabei de fazer um MBA de equipes de alto desempenho. Então a gente tá na briga ainda. Como vocês falam, né? Nós somos da turma dos 25. Mais de 25 mais? 25 mais em suprimentos, é isso aí. Bom, para começar, Mark, para quem está assistindo, né, e não ligou o nome à pessoa, né, vou dar uma dica, né, do que a CSM faz, os seus produtos no mercado. Conta para a gente rapidamente, dá um resumo aí da CSM para quem está assistindo, entender o contexto de vocês, por favor. A CSM, né, Componentes, Sistemas e Máquinas. Então, a gente tem o carro-chefe de betoneira, né, produtos para construção civil. Tem também geradores, compactadores, então atende todo esse mercado de construção civil. E também somos fortes, aí, somos especialistas em projetos sob medida no que diz respeito a equipamentos de movimentação. Pontes rolantes, pórticos, né? Então a infraestrutura, hoje a CSM Pontes e Pórticos tem mais de 10 mil projetos feitos já aí por esse Brasil. Agora, antes de passar a bola para você, Vidal, isso aqui não está aqui por acaso, né? Tem um carro-chefe nesse portfólio, é isso? Conta isso aí. Só fala um pouco do carro-chefe de vocês aí. Essa é o símbolo da nossa betoneira 400 litros. Eu sempre falo que é a betoneira mais bonita do mercado, né? Pela concepção que é feita. Então, assim, todo o nosso trabalho, a nossa conversa hoje vai girar em torno dela, né? Todo o trabalho aqui, uns cases que a gente tem importante, interessante a respeito da betoneira. Bacana. E eu vi que, bem, primeiro, são mais de 1 milhão de unidades de betoneiras que já foram fabricadas e comercializadas, né? Isso é incrível, é muita betoneira, né, gente? E está entre as mais premiadas, entre as melhores betoneiras do Brasil também, né? Isso. Recebemos no ano passado o 25º prêmio consecutivo da melhor betoneira do Brasil. Consecutivo. Consecutivo. Cara, que espetáculo. Parabéns. Espetáculo. É um atrás do outro. A concorrência não vai nem... Até a disposição, né? Ela vem de novo, né? Pela concepção do produto, né? A gente tem engenharia própria, software, testa, faz melhoria, vem com demandas dos clientes. Então, assim, é um produto que está em constante evolução. Apesar de você olhar e falar assim, cara, mas o que tem para evoluir? Parece que não, né? Você olha para o produto e você fala assim, pô, Mark, praticamente aço, né? Tem pouca tecnologia, mas tem muita coisa que a gente pode melhorar. E nós vamos contar um pouco dessa melhoria que foi feita aí nos últimos anos aqui, né, nesse episódio. E como compras tem a ver com essa melhoria, né? E como compras tem relevância nisso. Bacana. E pode fazer a diferença nas empresas. É que eu né, sou um defensor, né, da área de compras, né? Então, falou de compras, eu me armo, porque a gente tem muito para entregar para a empresa. Né? Eu sempre falo que o lucro está na compra. Boa. Legal.
Vamos lá. Beleza, betoneira, principal produto. Conta pra gente, a gente conversou um pouquinho antes e viu que, cara, vem num crescimento de volume bem interessante nos últimos anos, né? Então, de modo geral, conta aí dos principais desafios, né, que é a compra para a fabricação desse tipo de produto, né, os principais desafios dos itens, do como você vê no mercado, de como acompanhar esse crescimento hoje do teu time de compras. Eu vou contar um pouco da história desde quando eu entrei na CSM e os desafios que a gente tinha, né? Porque é um produto que você vê, eu falei, 90% é aço, né? Então você tem que estar explorando esse mercado. De que forma? Conhecendo o produto. Primeiro, é o que eu falo para todo comprador, né? O comprador, ele tem que conhecer o que ele compra. Tem que conhecer a estrutura, ele tem que agregar, né? Eu falo sempre que é interessante você ter o domínio disso na sua mão, né? Sempre é bom, né, fazer a matriz de prioridades, né, a curva ABC, para você saber o que é maior volume, o que não é, mas você tem que conhecer o produto para potencializar a sua compra, porque você também conhece os fornecedores. Então, assim, qual que hoje é o desafio? É os fornecedores te trazer alguma coisa de inovação. O que a gente cobra hoje dos fornecedores de inovação no produto, né? O que é diferente? O que vem de diferente de um do outro? O que você pode buscar no mercado? Porque hoje, preço por preço, é o preço tabelado. Você entra aqui na internet e você vai ver que praticamente preço. Como é que o comprador sai disso? Como é que o comprador foge disso? Cara, é indo até a estrutura do produto, é sabendo lá do usuário final e também atuando na demanda. Isso que tem que, na minha percepção, tá sendo envolvido para fazer uma melhor compra, conhecer melhor o seu produto. Vamos entrar nesse tópico, mas antes só fazer um parênteses aqui para o pessoal. O Mark hoje é gerente de operações aqui na CSM, mas ele era gerente de supply antes, não é isso, Isso. Mark? E é do Clube dos 25, como você falou, então tem uma trajetória gigante aí em compras também, só para o pessoal que está assistindo se situar. Mas vamos lá, agora vamos mergulhar um pouco mais nisso que você falou, né? Dessa questão da gestão de demanda também, da questão de olhar o produto. Eu sei que vocês têm um case legal aqui para contar e que, incrivelmente, derrubou 25% o custo do produto. Isso é uma margem animal que você conseguiu aí em compras para o negócio aqui da companhia. Conta para a gente, passo a passo, primeiro fala de gestão de demanda, depois entra nas demais ações que vocês fizeram, para poder fazer esse número incrível acontecer e aparecer aí no bottom line da empresa. Eu sempre falo que compras, né, tem que dividir os méritos, porque compras também não faz tudo sozinho, né? Ele depende das outras áreas, né? Então a gente dependeu muito aqui da engenharia, do próprio PCP, né, até com comercial, né, para saber o que vem de demanda, né, dos clientes. Então assim, o início foi a gente saber a estrutura do produto, né? Porque quando eu entrei na CSM eu fui estudar essa betoneira. Aí eu vi que tinha muitos insumos e tinha insumos que eram pouca quantidade na betoneira. Então assim, quando você tem itens de pouca quantidade, você tem que comprar no mercado de distribuição, né? Você não tem poder de compra, você não tem volume. Então você assim, judia muito da nossa área, né? Judia muito. Você está comprando preço ali e você não tem força com os fornecedores. Então a gente fez um estudo de padronização das betoneiras, onde a gente trabalhou junto com a engenharia para que alavancasse a padronização e criasse demanda em todos os insumos, para que a gente pudesse comprar do fabricante, saísse do distribuidor e fôssemos para o fabricante. Então isso foi a primeira ação que nós tivemos aqui na CSM. Bacana. Isso foi engatilhado pelo compras. Então, aquilo que você falou no começo, né? O comprador, ele saiu, né, o trabalho dele não começou com uma solicitação de compras, né? Não. Como que foi isso? Como que compras foi o gatilho, né? E como vender isso para as outras áreas? Porque como você falou, compras, acho que nenhuma área da empresa faz qualquer coisa sozinho, né? São todas interdependentes. Mas como que o comprador, qual é a atitude? Como que aqui nesse caso ele vira um vendedor, né? Ele precisa vender a ideia e o projeto dele para as áreas internas. Quais foram os desafios e como é que vocês passaram por isso? O desafio ele surge em compras porque assim, eu tenho que reduzir o custo do produto.
Pô, aí você olha e fala assim, como é que eu vou trabalhar para reduzir o custo do produto? Aí você começa a entender a mecânica dele, né? Eu falo sempre, você tem que fazer a estrutura do produto, tem que fazer sua curva ABC para saber o que você está comprando de volume e tal, se não dá para juntar, né, volume e tal. E a gente começou a olhar para isso e também olhar para o PCP, né? Como é que a gente atuava, né? Porque eu sempre digo que o PCP ele faz a programação olhando para o forecast, mas para dentro da empresa. E o comprador tem o poder de ajudar na demanda olhando para fora, porque ele conhece o fornecedor. Ó, eu tenho sempre que fazer a matriz ou a curva ABC olhando o item, mas o comprador ele tem que olhar o externo, ele tem que considerar isso na programação, na atuação dele para negociação. Então também fizemos um trabalho forte no PCP de fazer programação, trabalhar com forecast. Então assim, pô, por que a gente compra mês a mês? Por que eu tenho que esperar que sair o plano mestre, sair a programação para o comprador atuar? Por que se é um produto de linha, um produto seriado, por que eu não posso negociar 3, 4, 5, 6 meses? Então isso também trouxe uma diferenciação na nossa negociação. A gente começou a ver, tendo programação, maior demanda, uma melhor negociação. Inclusive, na época, teve até reclamações, né, dos distribuidores da região, porque nós paramos de comprar, né? Então, se o pessoal achou que a gente tinha migrado para outro distribuidor, e não foi. Nós migramos do distribuidor para o fabricante. Então, foi um movimento muito interessante, onde você aumenta a demanda, vai para o fabricante, você tem volume com o fabricante. Agora, você falou uma coisa legal, cara, que eu queria resgatar aqui e pontuar. Acho que até vale destacar a frase. Você falou assim, está comprando o preço, né? Eu gostei dessa expressão, né? Está comprando preço, né? Porque fica na cabeça que é um item que agrega pouco, mas o valor dele agrega mais do que o benefício que ele traz para o produto final, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe de colocar uma pergunta, ou Marco, assim, se você pudesse dar alguns números, né? Ainda que macro, né? Para quem está assistindo, para eles entenderem o racional, né? Do antes e do depois. Então, por exemplo, você tem linhas de betoneira, né? Tem betoneira tipo A, B, C e D, e você fez um trabalho de diminuição de componentes, vamos dizer assim, diferentes. Os componentes são os mesmos que você faz, mas você meio que padronizou, né, esses componentes. O que você pudesse dar alguns números assim, olha, em ordem de grandeza, do que você reduziu de antes e depois, e também no caso da demanda para compras, o que você diminuiu de quantidade de pedidos e etc, que você fazia antes para depois em relação a essa organização do PCP, cara? Um número interessante assim, o antes a gente comprava para fazer os 4 modelos de betoneira 28 tipos de tubo quadrado, todo tipo de tubo, redondo e tal. E aí depois da padronização caiu para 14. Então quer dizer, em tubos eu reduzi meu estoque pela metade. Eu reduzi, porque todo item na CSM você tem um estoque mínimo. Você está comprando ele ali para repor estoque mínimo e tal. Então quando você compra, você imagina a operação. Quer dizer, facilita tudo, facilita recebimento, facilita espaço no estoque, valor de estoque, né? De chapas, a gente reduzimos de 18 para 9. Caramba. 9, 10 chapas. Então assim, quase a metade. Então assim, teve muita redução nisso de padronização. Porque assim, eu sempre falo, né, não é culpa, né? A engenharia ela olha o insumo que já existe e às vezes tem que fazer alguma alteração, ela fala, cara, esse insumo já é aplicado, então ele já existe na empresa, eu vou estar com ele aqui, vou estar pondo ele em outros projetos e tal. Mas ela não faz essa análise de, pô, chega uma hora que você fala, pô, eu pus muito picadinho em todas as máquinas, então por que eu não vou, como é que eu junto, como é que eu melhoro isso? Outro trabalho feito também, a betoneira tem que ter um sinal de robustez, né? O que nós fizemos? Pô, reduzimos a espessura, aumentamos o quadrado ou o diâmetro do tubo. Então, assim, tem várias sacadas que nós fizemos para que a engenharia pudesse também ter esse trabalho junto com o mercado, trouxemos o mercado para dentro de casa, ó, quais são o que eu tenho hoje no mercado, o que é padrão. Outra coisa também, né, que você comentou, cara, padronização tem padrão, eu não quero nada especial. Especial custa mais caro, eu tenho lote, então eu vou comprar o que é padrão de mercado. Então isso foi muito positivo para dentro. E a engenharia embarcou junto, porque ela viu a melhoria, né? O outro assunto é a demanda, como você falou, o PCP. O PCP comprava picadinho, né? Programava todo mês, a gente começou a fazer programações, negociar
negociamos melhor. E outro assunto também é o que eu vi o podcast de vocês, que vocês falam do vendedor, né? Conhecer vendas. O que o vendedor precisa? Ele precisa de volume também, ele precisa tocar sino. Eu falo sempre, um vendedor, quando ele fecha um pedido grande, ele toca o sino. Então a gente começou a trazer esse pessoal para dentro de casa e conhecer qual que era o processo do vendedor. O que ele podia melhorar para a gente? Porque às vezes você não tem muito o que escapar, né? Aço é uma commodity. O que você faz com aço, né? Você não tem muitas opções, né? Então foi feito todo um trabalho assim, devagarinho, né? E isso foi baixando ao longo do tempo. E aí nós chegamos agora, após 4 anos, com uma redução que você comentou de 25%, à frente de todos os aumentos que tiveram. Né? Isso é só fazendo um comentário antes de passar a bola para você, Vidal, que esses trabalhos de reengenharia são conhecidos, né? Muita gente faz, mas muitas vezes são motivados por ergonomia, por ESG, por vários drivers, né, que motivam o trabalho de reengenharia, né? E um trabalho de reengenharia que foi provocado por compras e que trouxe um resultado impressionante como esse vocês conseguiram, parabéns, cara, muito legal. Esse é um case muito bacana de vocês. Tem um case também que a gente fez com um fornecedor de painel pra gente. Qual que foi? Chegamos no segundo semestre do ano anterior, falamos assim, eu preciso reduzir o painel em X%. Qual que é o volume que eu preciso comprar de você? Então ele veio assim para nós e falou assim, se você comprar 18 mil peças, eu baixo o preço para você em 20%. Para vocês terem uma ideia, no final nós não negociamos, no primeiro ano não negociamos 18 mil, negociamos 12 mil. 12 mil peças, para vocês terem uma ideia, era um pouco mais da metade do meu ano para aquela betoneira. Só que nós fizemos uma redução, aí eu posso falar em valor, de R$10,50 no painel. Aí eu falo para você, virou o ano, pelo compromisso que a gente teve com ele, que durante o próximo ano ele fez as compras antecipadas também de insumo, ele negociou, virou o ano, em janeiro o painel entrou a R$10,50 menor. O custo do painel, aí eu falo para vocês, fabricando 5 mil betoneiras, multiplica 10,50 vezes 5 mil, qual que é o saving por mês num produto de revenda? Quer dizer, assim, e no ano seguinte, depois desse ano, nós negociamos 24 mil, com mais reduções. Então, assim, eu estou falando coisas práticas, né, que aconteceram aqui, que trouxeram esse número, porque não é fácil, né, num produto já que temos concorrente, que quase 100% feito de aço, a gente não tem muita, alternativa. A gente tem que criar opções para fazer um trabalho diferenciado. É importante ressaltar, né, que quando a gente fala desse tipo de resultado, não é o cost avoidance, não é um custo evitado, né? Porque a gente está falando de uma redução real no material direto, é um saving na veia, ou seja, vai lá para a linha do DRE da empresa como um ganho, como um aumento de margem, né? Então isso é muito legal, parabéns. E mais uma vez mostra o quanto a área de compras pode ser, né, um gatilho de uma mudança, né? É realmente unir essas áreas todas e fazer isso, né? Mas nem tudo tem essa previsibilidade maravilhosa que um produto de linha tem. Vocês também têm o desafio de fabricação daquilo que não é de linha, daquilo que é sob encomenda, né? Feito sob medida. Quais são os desafios e como você lida com essa outra parte, essa outra linha de compras? A gente é produto sob encomenda, né? Pontos e pórticos ali, porém a gente tem um forecast. Tem um forecast, né? Você faz a sua estrutura, faz o seu ano em cima de um forecast. Então você tem mais ou menos o que você vai ser comprado. A quantidade de motor, a quantidade de redutor, estou dando um exemplo, a quantidade de cabo. Então assim, a gente junta forecast e vamos para cima dos fornecedores. Pô, vamos negociar o compromisso, né, a parceria de fornecimento durante o ano, mas numa condição, para a gente também ter ganho de competitividade na hora que a gente apresenta o preço do produto para o nosso cliente. Então assim, tem forma também, Mark, mas é sob encomenda, sai picadinho. Cara, mas eu tenho meu forecast. Eu consigo juntar uma demanda, é uma demanda ainda prevista, mas eu consigo sentar com o fornecedor e falar, se a gente faz uma parceria, eu dou exclusividade para você no fornecimento aqui desse ano, nesse montante. Qual é a condição que podemos fazer? E tem dado muito certo. E eu não preciso colocar o pedido, tá? É um contratinho que a gente faz simples de compromisso.
não é pedido de compra. Ali. Exatamente. E eu não tenho obrigação. Mas se eu vendo o produto, sim. Mas, então, assim, está dando muito certo. Isso também. A gente tem tido aí, agora mesmo eu posso até falar, tivemos uma negociação com o nosso principal fornecedor aqui de motores da região, que vocês bem sabem, numa lista de 17% de redução, para a gente ser exclusivo ele durante um período. Legal. Então, assim, muito bom. Reduziu, assim, bastante o nosso custo. Isso refletiu, para você ter uma ideia, refletiu no custo do equipamento cerca de 3 a 5%. Bacana, isso é bem legal, gente, né? Porque, assim, uma das coisas que eu vejo muitos compradores reclamarem mesmo, pô, como é que eu vou negociar se eu não tenho uma programação definida, se eu não tenho uma programação de produção congelada, né? Dependendo do segmento, você não consegue isso. Mas você vê, né? O simples fato de você oferecer uma exclusividade, dependendo quem é o seu fornecedor, qual é o teu produto, né? Mesmo você tendo um forecast que muitas vezes é baseado em histórico, né? Às vezes baseado numa previsão de venda que talvez não se concretize, você tem resultado. Você consegue construir essas parcerias, né? Exato. E como que você constrói essas parcerias com esses fornecedores? Porque às vezes assim, o que muda, né? Às vezes você tem lá certa quantidade de um modelo, certa quantidade de outro. Às vezes muda, né? Você compra mais daquele modelo, Sim. compra menos do outro, mas você compra, porque a empresa está avançando, né? Então, Bacana. Isso é importante. Isso você pode dar garantia. Cara, esses acordos, eles são... É o que eu falei. Você tem que entender um pouco do seu fornecedor também. E o que é bom para ele, né? Então, assim, são acordos mútuos que é bom para ele também uma exclusividade. É uma garantia para ele. Porque a empresa, que eu falei, a CSM, ela tem 46 anos, né? Ela tem uma previsão no ano. Ela vem crescendo. Cara, ela deve crescer em 2026... Vai crescer em 2026, né? Estamos já em abril, né? Vai crescer em 2027, né? Tem previsão, tem uma jornada 28 na CSM, né? A gente faz um planejamento estratégico para 5 anos. Então, assim, não tem o porquê o fornecedor não topar. Vem junto, falar, não, eu quero fazer parte disso. Então, é que a gente mostra os números, né? Que nem a betoneira. Hoje a gente está fazendo 220, né? Fizemos menos aí há 1 ano e meio atrás, fazemos 140, quase a metade. Né? Tem uma previsão de aumentar também, fazer 250 por dia. E também a gente faz também os workshops com os fornecedores. Né? A gente tem um workshop anual com nossos fornecedores. Apesar da CSM ser considerada uma empresa média, mas todo ano a gente tem workshop com nossos fornecedores e nós mostramos números. Porque se a gente está crescendo, ele também tem que crescer, senão ele não vai atender a gente. Verdade. Então, assim, é uma relação parceira mesmo. Eu, às vezes, fui muito criticado por... Pô, você não briga muito com os fornecedores. Os fornecedores gostam de negociar com você. Você não dá pancada, você... Cara, mas é isso. É parceria, né? Eu vi um episódio também que vocês falam, parceria ganha-ganha, né? Ok, existe, você sempre tem que ceder numa negociação, né? Eu falo sempre, né? Numa negociação até com a esposa, você sempre está cedendo, né? Então, por que não? Mas tem como sim fazer uma coisa boa para ambos ganharem nisso, o compromisso. A gente teve alguns episódios, a gente conversou, você assistiu, né? O pessoal também, em que os gestores falaram muito dessa questão do relacionamento com os fornecedores para manter garantia de abastecimento, qualidade também, muito importante. Mas eu achei legal uma coisa que você trouxe, que muito aqui respeito aos nossos outros entrevistados, mas que os outros não trouxeram também com tanta propriedade, que é sim, tudo isso, porém mostrando números, né? Você falou, olha, eu tenho essa garantia de produção, essa garantia de compra, tem esse planejamento para frente. Isso é uma coisa que convence mais do que às vezes não, acredita em mim, nós vamos juntos, nós vamos ganhar e tal. E tanto é que você materializou isso. No momento que você diminuiu o custo, você aumentou a venda, saiu de 120 para 240, e eles aumentaram a venda por consequência, porque você compra mais insumo também. É o famoso ganha-ganha. Vocês ganharam mais vendendo, eles ganharam mais vendendo também para vocês, e a cadeia toda ganha, no final das contas. Né? Exato, porque a gente é uma empresa pequena, considerada uma empresa média. Então, assim, a gente não tem muito poder também.
Por isso que eu falo, não dá para eu sair aí falando assim, dando pancada em todo mundo, entendeu? Não. A gente não tem, para alguns a gente tem volume, mas para os outros nem tanto. Então a gente tem que mediar isso. Claro. E a melhor maneira que eu acho de você fazer isso é trazer o fornecedor para sua realidade, por compromisso. Legal. Eu cansei de trazer fornecedor aqui e mostro a empresa e falo, cara, eu tenho 350 funcionários, você não pode me atrasar. Se eu parar a linha aqui, eu prejudico esse pessoal aqui. O pessoal sentiu a corresponsabilidade. Porque eu fiz isso a minha vida toda, trazer ele para dentro da nossa casa e mostrar, cara, eu sou uma indústria. Trabalhei muito tempo em indústria, né? Trabalho em indústria. Então assim, a indústria para. Eu falo, você pode deixar de atender o revendedor, você pode deixar de atender, né? Mas a indústria não, eu tenho um compromisso aqui. Então assim, a gente tem uma relação, eu sempre falo, gosto disso, eu tenho uma relação com os nossos fornecedores muito boa. E outra, muito de verdade, né? Muito de esclarecimento. E é o que você falou, números. Números não mentem, os números dão condições para você prever crescimento. E os fornecedores embarcam nisso, viu? Eles veem o crescimento, se empolgam, vêm junto. Está sendo muito legal essa dinâmica de mostrar para eles o resultado da empresa e onde quer chegar. Pra você ter uma ideia, nós incluímos fornecedores na nossa jornada 28. Porque como a CSM vai chegar em 28 crescendo o que se espera crescer, se os fornecedores não souberem disso, não estiverem também investindo, não estiverem modificando, não estiverem melhorando, trazendo inovação para que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo, né? Marco, eu acho que você trouxe um ponto importante e vem aqui duas perguntas, mas vamos por partes. Você falou que tem contou toda essa história de parceria com os fornecedores, mas também eu sei que que você trouxe também uma proposta de olhar novos fornecedores para categorias onde que vocês tinham um grupo muito restrito de fornecedores. Exato. Isso também ajudou a chegar nesses números, né, que vocês chegaram de redução, né? Conta um pouco aí, inclusive colocando a questão da CrowdGeek, que você defendeu aqui dentro de casa, para mostrar que algumas categorias vocês precisavam realmente diversificar e trazer mais fornecedores para a base. Então, é o que eu falei, vai muito bem de você usar as ferramentas, né? Eu falo que o comprador tem que saber o que compra e usar as ferramentas que tem, né? Tem que saber, tem a curva ABC, tem que fazer a curva ABC da sua carteira, tem que usar a matriz de CrowdGeek. A matriz de CrowdGeek ela é fantástica, né? Eu sempre gostei dessa ferramenta. E eu implementei ela aqui. Os compradores tinham ao lado no fundo assim da parede, a matriz de cada um, para todo mundo estar sempre vendo aquilo e estar fazendo onde eu preciso mexer, o que eu preciso modificar, né? O que eu preciso tirar do estratégico por alavancável, o que eu tenho que tomar cuidado, né, que está no crítico. Então, assim, isso traz uma visão e uma meta para eles. Então, assim, apresentei isso inclusive para a direção da empresa. Cara, o pessoal fala sempre, né, assim, a minha empresa não considera compras estratégicas, né? Mas eu falo, cara, nunca vai considerar. A diretoria não vai considerar compras estratégicas desde que compras ou a gestão de compras não se mostre estratégica. Não venha apresentar soluções, dados e fatos, números, né, que tornem isso estratégico. Então, eu lembro que na primeira reunião que eu fiz para a direção da empresa, da CSM, mostrando a matriz de CrowdGeek, todo mundo ficou assustado. Falou, o que é isso? O que esse cara está falando? E aí você fala assim, eu tenho que movimentar aqui, os meus pacotinhos, né? São as categorias, né? Então nós vamos fazer um trabalho disso, desenvolver fornecedores e tal. Nisso tem um case muito legal, que a gente tinha um fornecedor para cremalheira, né? A cremalheira da Betoneira hoje é o nosso terceiro no ranking aí de custo do produto. E demorei 2 anos para achar um fornecedor que tivesse uma máquina DISA, né? Que é que funde, né, com velocidade aqui na região. E eu fiquei por 2 anos tentando achar um fornecedor, não consegui achar. No fim, achei um em Lontras, aqui de Santa Catarina, para você ver como era. Não foi em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro, foi em Lontras, em Santa Catarina, que um fornecedor apresentou, tinha condições de fornecer. Fizemos todo um trabalho de desenvolvimento com engenharia e graças a Deus deu muito certo e hoje aí a gente tem uma condição boa. Hoje na cremalheira eu tenho dual source, é o que eu falei, eu não posso às vezes ter 3, 4, porque eu também não tenho um grande volume. Se dilui, né? Para algumas você dilui muito, você se torna competitivo. Mas hoje a gente faz um trabalho de... E outra coisa que eu gosto de comentar sempre, no mínimo 2.
2 fornecedores. Qual que é a estratégia nossa sempre para não sentir um reajuste direto? Se você está com 50% cada um, se um puxa um reajuste, você diminui a porcentagem dele de fornecimento. Então você equilibra o seu custo. Então assim, e isso é uma concorrência constante, né, que você gera. É uma concorrência constante. E outra, quando você está na mesa que o fornecedor vem apresentar um reajuste, você fala, então eu vou ter que diminuir a sua quantidade, sei lá, para 30% e vou buscar nos 70% no outro, porque eu não posso ter aumento no preço. Normalmente ele desiste de aplicar o reajuste. Ele volta para casa e faz a lição de casa como nós fizemos. Vamos reduzir. Porque nós também não podemos passar isso para o mercado. A betoneira, hoje, a gente pode considerar para o mercado uma commodity. Então, assim, a betoneira não acompanha a inflação. Ela não aumenta como aumenta. É um produto que não é fácil repassar, na ponta, repassar. Né? A gente está falando, quem compra betoneira? A gente está falando da construção civil. Então, assim, a gente tem que garantir em compras, né? Eu falo, o lucro está na compra, é compras que balançam o caixa da empresa. Vocês já entregaram 24% para menos aí, né? Tá bom. Bastante coisa. E segurar também, né? Bacana. A gente falou bastante dos diretos, né? Até na nossa conversa anterior não entramos no que às vezes é um calinho do comprador, que são os indiretos, né? Como que é hoje, quais são os desafios, o quanto que os indiretos também representam desse todo que você compra e como é que você lida no dia a dia com os teus indiretos? Falar de indireto, tem também alguns cases que eu falo que o comprador sempre tem que estar atento, né? A como é que está chegando isso, né? A gente tem um caso aqui no arame de solda. Quando eu cheguei na CSM, eu fui ver o arame de solda, era um consumível. E arame de solda, você aplica o arame no produto. Então, assim, por isso que eu falo, o comprador que tem uma bagagem, o comprador que procura, né? Procura capacitação, ele tem esse repertório para chegar e, não é assim, não é bem assim. Então, assim, teve alguns cases desse sentido, de você mudar a classificação, falar, isso aqui é o fiscal, isso aqui não é consumo não, isso aqui é industrialização, eu me acredito dos impostos. Então, assim, tem coisa até nesse sentido que eu falo que o comprador tem que estar atento. Eu sempre falo que o comprador, ele negociou, ele tem que olhar a nota fiscal. Uma hora ou outra, pede a nota fiscal lá, uma cópia para o recebimento do que você está comprando. Dá uma olhada nela, dá uma lida nela para ver se está tudo lá que você negociou, está tudo certinho. Porque muitas empresas, que eu falo empresas de médio, pequeno porte, ela não tem um sistema que trava. Quando você chega lá, está divergente do pedido, trava. Normalmente as empresas menores respeitam a nota, porque é o documento fiscal, né? E desconsideram o pedido. Então, se tiver alguma divergência, normalmente o fiscal, como a gente fala, que está naquela demanda também e tal, vai dar andamento e compras nem fica sabendo que o produto tem uma diferença que você negociou e não está acontecendo. Então, já aconteceu isso aqui também. A gente tem que ficar sempre atento. Agora, insumos. Aí você vai para também curva ABC. Cara, nós fizemos um trabalho de gases aqui. A gente tem um grande volume em gases, arame de solda. Então, assim, embalagem, né, para o CD. A betoneira não é embalagem, mas a gente tem o nosso CD, nosso centro de distribuição, que fornece peça, tudo embalado. Então, assim, caixa de papelão. Transporte também, né? O transporte é uma figura aí que representa muito o nosso custo, porque a betoneira, apesar de eu falar que a betoneira da CSM é mais bonita, ela é difícil de transporte, você transporta muito ar, né? É verdade. Entendeu? O volume ela tem exatamente. Que ser vendida completamente montada, né? Então já é mais você transporta complexo, muito ar. Então o transporte também. Um case do transporte muito legal, né? Que a nossa área de logística está fazendo hoje é a cabotagem. Está dando um resultado muito bom. Legal, hein? Tá? Legal. E a gente... Primeiro que eu escuto. A gente pergunta sempre, né? Porque, cara, como a costa, né? Uma costa que o Brasil tem, a cabotagem não é tão utilizada. Cara, fenomenal. Eu vou falar para você. Por isso que eu falo, tem que sair da casinha. Não dá. Traz um container, põe um container aqui no nossa expedição e vamos fazer um teste. Fizemos esse desafio. Pega um container e traz aqui. Por quê? Porque a gente estava evitando. A gente estava começando a falar assim, cara, eu tenho que vender mais no Sudeste, vender mais no Sul, Sudeste, onde meu custo de frete é menor. Porque o Nordeste e o Norte, só que onde está o crescimento
na construção civil no Brasil. Onde está migrando esse crescimento? Nordeste e Norte. Cara, e aí fizemos um trabalho de cabotagem. E a cabotagem está dando um resultado muito significativo para a gente no frete. Que legal, cara. Às vezes demora um pouquinho mais do que uma carreta, né? Para chegar o tempo de entrega, mas quando entrega, o resultado está bem legal. Então, assim, é um insight legal para o pessoal. Uma dica aí legal. De alternativa para ser se o meu mercado está lá muito crescendo no Norte, Nordeste, cabotagem. Isso é bem bacana, porque né, toda conversa... O Brasil é um território muito grande, a gente não tem ferrovia, então realmente transporte é um custo a ser visto, né? E até hoje, todas as vezes que a gente fez perguntas, né, até nas conversas né, anteriores aí às gravações e tal, todo mundo fala, cara, já olhamos, já fizemos conta e não valia a pena. Então agora temos um caso de cabotagem que vale a pena. Ótimo. Excelente. Que seja o primeiro de muitos, porque é um excelente modal. Não, né? É impressionante. Ninguém aposta, né? No começo, ninguém aposta, vai ter dificuldade para carregar, para descarregar também no cliente e tal. E aí você tem que acertar com o cliente, né? Porque tem cliente que tem doca, tem cliente que não. Você tem que alinhar muito bem isso. Mas a gente esperava fazer assim, vamos começar pequenininho, fazendo 1, 2 ali. Hoje nós estamos fazendo 4 ou 5 por semana, cabotagem. Mas virou assim impressionante. Que legal. Cara. Sabe, a virada que deu nisso. E o pessoal do Nordeste ficou animado, né? Porque a gente tinha algumas restrições de frete, né? E o frete pesa um pouco mais, aí ele quer fazer um preço melhor, sabe? O pessoal do comercial. E o pessoal do comercial, por isso que eu falo, né? De você se unir. Cara, fez toda a diferença. O pessoal do comercial abraçou também essa ideia. E sentamos junto, foi uma... Por isso que eu falo, nunca é só compras, né? Nunca é só supply. Supply tem que unir, tem que chamar o pessoal e dividir os méritos. Quando você divide os méritos, o pessoal se sente importante e te provoca também para você fazer novas ideias, né? Trazer novas soluções. Uma das premissas, né, no projeto de sourcing é uma coisa que a gente chama de time multidisciplinar, que é exatamente isso, você trazer todos os stakeholders à mesa e cada um trazer sua dor de barriga ali. Putz, tem um negócio do frete, como é que a gente resolve e tal. E essas ideias surgem dessas conversas, né? Você tem uma ideia, agora nós vamos estar estudando cabotagem para pôr para ponte rolante. De início parece impossível, né? Não fizemos o teste ainda. Cabe, né? Não fizemos o teste ainda. Pontos menores, né? Não fizemos o teste ainda. Menores. Mas por que não? Então, assim, para você ver como deu certo, né, na betoneira. Tão certo que estão transportando. Porque hoje, como a gente está aqui em Jaraguá do Sul, quando eu vou transportar a ponte rolante para o norte e nordeste, o frete faz diferença no preço final. Né? Então, assim, a gente tem concorrência em São Paulo, tem a concorrência em Minas. Então, esse pessoal sai na nossa frente por causa do frete. Então, que maneira nós vamos combater isso? Que maneira a supply pode ajudar, né, com isso? Então, está sendo muito legal essa parte do frete aí. Ô, Mark, eu acho que daqui a pouco a gente já está se aproximando aí do final, mas eu guardei uma pergunta que eu queria muito fazer para você, saindo um pouco mais desses temas que a gente falou. Você comentou que vocês têm 350 funcionários e a gente não teve como não reparar na chegada aqui que vocês são uma empresa agora que estão dentro do Great Place to Work. Certificada, Certificada. E a gente sabe também dessa questão aqui da região, né, principalmente de Santa Catarina, que é uma região de pleno emprego, e de uma empresa que cresce tanto, né, você tem que qualificar cada vez mais gente, né, e tal. Conta pra gente um pouco sobre essa história do Great Place, né, aqui dentro, quais ações que vocês tomaram, o que mudou também com a chegada deles aqui. Então, é muito legal para quem não sabe, né, Santa Catarina, né, o nível de desemprego de Santa Catarina é metade do nível do Brasil. E em Jaraguá do Sul é metade de Santa Catarina, então é 1/4 do Brasil. É o que você falou. Aqui em Jaraguá do Sul praticamente é pleno emprego. Então você tem dificuldade, né? E as dificuldades estão para todo mundo, de contratação, de manter o pessoal motivado. Aí você tem a nova geração, né? Você tem menos mão de obra, né? Porque eu acabei de fazer o curso que eu falei para vocês, né? Pô, a partir dos anos 2000, as famílias optaram por ter menos filho, né? Ou às vezes por ter um filho só. Então você tem menos mão de obra chegando no mercado, nas universidades. Então isso é uma preocupação geral, né? E a gente está vendo isso também com automação, robotização, né, na indústria, mas você depende muito das pessoas. Então, a CSM
tem uma área de RH fenomenal, a área de RH, a gestora de RH da CSM é fenomenal, porque desde quando eu entrei aqui, tem muitas iniciativas sendo feitas que, conforme você vai estudando, conforme você vai vendo nessas empresas, na mídia, estão fazendo isso agora. A CSM já vinha adotando alguma coisa nesse sentido, fazendo isso. Então, o lado aqui, a força do RH, o trabalho com a liderança para que isso aconteça, porque a gente considera que o líder, né, o liderado, a empresa para ele é o líder. Então, o líder tem que estar muito bem preparado. Então, assim, a empresa investe muito nisso, na formação, capacitação da liderança. A liderança tem que estar muito próximo. Hoje se encerra o primeiro período nosso de feedback, né? Então, assim, é um envolvimento da empresa toda, todo mundo. E hoje, assim, eu posso dizer para você que não tem mais líder que atrasa o feedback. Sabe assim, o pessoal está motivado, está engajado nisso, para a gente trazer o pessoal. E o que foi legal? Todas essas iniciativas, quando a gente se candidatou lá para participar do GPTW pela primeira vez, nós já fomos certificados. Nós tivemos 71 pontos. Você com 70 pontos, você já se classifica como certificado. Você não é uma das melhores empresas para se trabalhar, mas você tem a certificação. Então, logo na primeira, nós já fomos certificados. E usamos a pesquisa toda, todo o que o pessoal criticou, o que o pessoal, né, escreveu, mencionou como melhoria, e criamos um comitê interno para dar essas demandas. E aí a CSM cuidou com cada demanda e fez a demanda e vem apresentar nas reuniões. Apresenta nas reuniões para o colaborador. Surgiu lá do GPTW uma demanda, está aqui, a solução está aqui, o resultado está aqui, criou isso. Então é um constante avanço nesse sentido na valorização das pessoas também. E tem dado muito certo. Legal. Isso é muito bacana mesmo, né? Você ter essa preocupação, né, de manter a galera motivada, esse cuidado com os colaboradores. O engajamento, né? O engajamento, bacana. Não, assim, eu vou dar até um outro case aqui. Tivemos que montar um pórtico, né? Montar a viga de um pórtico fora das instalações, no estacionamento da CSM pelo tamanho e também pelo volume, né? E aí ficou muito bonito, né? Nós fizemos uma filmagem e tal, e aí nós tivemos a ideia de chamar o pessoal, todo o pessoal envolvido para tirar uma foto junto com o pórtico. E aí na próxima semana nós vamos presentear cada colaborador com um porta-retrato e com ele com o pórtico, né? Então assim, é muito legal. São essas pequenas ações da liderança, veio da liderança, que vai engajando as pessoas, né? Vai motivando as pessoas. Então assim, você fala assim, pô, Marcos, mas é uma ação que não é dinheiro, não é nada, mas é o engajamento, a importância, você trabalhando no propósito da pessoa para fazer acontecer na CSM. Legal, muito legal. Parabéns. Bem, a gente está caminhando para o final, Mark. Foi muito legal, acho que um bate-papo excelente, né? De cases, a forma como você apresentou os cases, né? Trazendo números e o próprio trabalho que Compras engatilhou para fazer essa mudança aqui. Parabéns. André, quiser deixar um recadinho também? Eu acho que vale, Vidal, aquele famoso, o que a gente leva do papo, né? Sim, sim. Eu vou puxar a fila aqui, depois, lógico, o que você está levando hoje aqui. Eu achei que foi muito bacana, Marco, você trouxe vários casos, né? Enfileirou vários casos bem legais. Fica difícil escolher o que eu mais gostei, mas eu vou eleger, pessoalmente, um que eu achei muito bacana, que é esse trabalho de reengenharia que vocês fizeram aqui, pilotado por Compras. Que normalmente reengenharia é feito por um monte de motivos, mas Compras não participa com tanta atividade. Aqui vocês pilotaram casos de reengenharia e o resultado, né? Isso é muito importante também, né? Não é um discurso. Saímos daqui, entregamos, está aqui o número, esse é o resultado. Isso eu achei que foi bem bacana, acho que meu takeaway é esse, cara. Vou escolher esse hoje aqui. Também acho que tem alguns aí bacanas e eu vou escolher um que eu uso bastante nos treinamentos, que é justamente quando eu falo para os compradores que, cara, o teu trabalho não começa quando pinga uma solicitação de compra. Você tem que entender como que essa demanda foi gerada e influenciar essa demanda. Então todo esse trabalho que você falou de atuar junto com o PCP para poder olhar mais para frente nos volumes, né, trazer a visão externa da característica, né, da compra dos fornecedores para poder negociar
volumes maiores, em alguns casos mesmo sem ter um forecast fixo, né? O nome já diz, o forecast, mas que faz com que o comprador atue também na demanda para facilitar e melhorar a vida dele na negociação futura. Acho que esse é o que eu trago. E não só na negociação, né? Quando o comprador ele atua na demanda, ele faz programações, o trabalho dele ele não é tão sufocante, né? Porque a vida do comprador não é fácil, né? A demanda ali toma o dia a dia, né? Então se ele trabalha na estratégia, ele consegue facilitar a vida dele e ter mais tempo para atuar estratégico. Bom, eu que agradeço aí essa participação pelo Negocia, né? Eu acompanho vocês, são fenomenais. Eu suscito, né, defendo a área de compras e vocês estão de parabéns por fazer isso. Obrigado. A minha mensagem que eu deixo é o comprador, ele não espera a empresa reconhecer que ele seja estratégico. E o que eu falo, não seja reativo, né? Porque hoje, assim, o comprador na demanda que ele tem ali, ele não pode ver o cara entrando na sala, o PCP, ou que é engenharia, o cara já fica nervoso, reativo. Não. O comprador tem que sair do universinho dele ali, ele tem que atuar na demanda, tem que conhecer o produto, tem que ir na engenharia, tem que ir no comercial, ele tem que fazer essa transição, porque senão ele não vai conseguir agir estrategicamente e a empresa não vai reconhecer estratégico. O comprador tem que mostrar relevância e se mostrar estratégico, aí sim a empresa vai reconhecer. Excelente conselho. Legal. Gente, vocês que seguem a gente, vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, a gente tem muito conteúdo no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Segue a gente, ativa lá o sininho para sempre que tiver uma entrevista nova, bacana como essa, você ficar sabendo também. E Mark, tem aquele recadinho, se você viu nossos episódios, você sabe, aquele pedido que a gente faz de olhar para a câmera e falar o nosso jargão, né? Isso aí. Negocia a arte de fazer bons negócios. Só eu junto. Por favor, só é contigo. Negocia a arte de fazer bons negócios. Aí Valeu. sim, boa. Muito obrigado, gente. Obrigado, Obrigado, Mark, pessoal. e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Fechamos uma excelente conversa com o Mark aqui na CSM. Olha lá, ó. Great place to work. Fala, André. Pois é. Agora na estrada, né, Vidal? E acompanha a gente, próximos episódios, ativa aí o sininho, compartilha com seus colegas. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Bora lá. Até a próxima, gente. Até.